Imagine você um piloto de avião que, diante de uma tempestade, ele ignora os instrumentos da cabine, ignora a orientação da torre de controle e ele decide pousar aquele aviãozão grandão, confiando apenas nos seus olhos, confiando apenas nos seus instintos. A visibilidade está ruim, os ventos são fortes, ele conhece a pista, ele acha que pode dar um jeito. E sabe qual é o resultado disso? Tragédia, uma verdadeira catástrofe. Mas não fique culpando esse piloto, porque muitas das vezes nós somos como ele. Nós tomamos decisões baseados na pressão do momento, tomamos decisões baseados na nossa ansiedade, tomamos decisões baseadas na nossa vontade de querer resolver logo tudo e ignoramos as instruções de Deus. Você conhece bem aquele ditado popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Há também o verso de Provérbios, capítulo 19, verso 2, que diz: de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Mas teve um rei na Bíblia que, por conta justamente da pressa, ele fez uma escolha muito errada. Ele tomou uma decisão muito ruim e o resultado foi catastrófico, foi um tremendo de um desastre. Quer saber que rei foi esse? Segue comigo para aprender e não cometer o mesmo erro daquele rei. Vem comigo! Se você conhece um pouco de Bíblia, você já sabe de que rei estou falando. É esse mesmo aí, o rei Saul. E eu quero ler 1 Samuel, capítulo 13, do verso 5 ao verso 12, que mostra esse erro catastrófico, desastroso do rei Saul. 1 Samuel 13, de 5 a 12, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, eles se esconderam em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gigal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Verso 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam o meu holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que foi que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Vamos entender aqui o contexto que está acontecendo. O que está acontecendo com Saul, com Samuel, com o povo de Israel? Primeiro, o povo de Israel estava prestes a enfrentar os filisteus, e a diferença do tamanho do exército era muito grande. O exército filisteu era muito grande. Samuel, o profeta, que tinha ungido Saul como rei, tinha dito para Saul o seguinte: olha, espere 7 dias até eu chegar. Quando eu chegar, eu vou oferecer o sacrifício ao Senhor e ele certamente vai nos dar a vitória.
Quando chegou no 7º dia, no último dia, Saul vê que o exército filisteu está enorme, se aproximando, ele se desespera. E se desespera ainda mais porque Samuel ainda não tinha chegado. Seu exército está com medo. Alguns homens começam a fugir. Teve gente que atravessou a nado o Rio Jordão para fugir. Saul então faz um grande erro. Ele oferece o sacrifício. Ele faz o holocausto. Uma função que, apesar dele ser o rei, não era dele. No verso 9, ele diz: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Logo após ter terminado disso, o que acontece? Samuel chega. E Samuel chega e faz uma pergunta que é como uma apunhalada no coração de Saul. Samuel chega e pergunta para Saul: o que foi que você fez? Saul cometeu um erro catastrófico quando decidiu agir por conta própria, porque na cabeça do Saul, Deus parecia estar demorando demais. Já é 7 dias, Samuel não chegou. Então, peraí que eu vou resolver. É melhor mesmo, deixa que eu pegue, eu faço o sacrifício, e aí ofereço o holocausto e vamos à luta contra os filisteus. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas porque sentimos medo, porque somos pressionados, porque estamos angustiados ou ansiosos? 1 Samuel 13, 11 e 12. Nós lemos o rei Saul tentando explicar a sua desobediência. Ele justificou suas ações com base nas circunstâncias. Olha, Samuel, o povo se dispersou, meus soldados meteram o pé, vazaram daqui. Você, Samuel, demorou, chegou atrasado, ao meu ver. Os inimigos, os filisteus, estavam chegando. Enfim, uma série de justificativas, mas por trás dessa justificativa há uma verdade mais profunda. Saul tomou o lugar que era de Deus. E as verdades que nós podemos aprender para a nossa vida diante dessa situação, desse erro catastrófico de Saul, são as seguintes. Primeira verdade: a pressão do momento pode gerar decisões erradas. A pressão do momento que você pode estar vivendo agora pode gerar decisões erradas para você. Olha o que diz o verso 11. Olha o que Saul disse para Samuel. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, Saul percebeu que o povo estava se afastando. O exército dos filisteus, que já era enorme comparado com o exército de Israel, o exército de Israel estava diminuindo ainda mais. E o que ele fez? Ele tentou resolver no braço, na vontade dele. Amado, a fé de verdade, ela não vai se revelar na calmaria. A fé de verdade se revela no caos. A fé de verdade não vai ser demonstrada, revelada quando você está lá, vamos imaginar assim, sentado na sua cadeira lá na beira da praia, tomando a sua laranjada, curtindo aquele sol. Não! A fé vai ser revelada no meio do problemão, no meio da dificuldade, no meio do caos. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque temos medo de perder pessoas, perder apoio, perder posição, perder oportunidades. Olha para mim agora e presta bastante atenção. Esperar no Senhor pode parecer perda de tempo, mas é o maior sinal de fé. A pressão do momento não pode fazer você tomar decisões apressadas, porque elas serão erradas. Espere no Senhor. Mostre a sua fé no meio do problema, no meio do caos. O segundo ponto, a segunda verdade que nós aprendemos aqui desse erro catastrófico de Saul é que a impaciência pode roubar o propósito de Deus.
A impaciência pode roubar o propósito de Deus. Olha o que diz: é que você não tinha chegado no prazo estabelecido. Saúl, na maior desculpa, a expressão cara lavada, chega para Samuel e faz uma coisa que o ser humano está muito acostumado a fazer, jogar a culpa nos outros. Ah, Samuel, você disse que ia chegar, você não chegou no prazo, então eu peguei e fiz. Deus havia dito claramente para Saul: espere, espere. Mas Saul seguiu pela aparência. Saul pensou: ah, já é o 7º dia, Samuel não apareceu, eu vou fazer do meu jeito. Amado, quando a impaciência governa, a fé enfraquece. A nossa maior tentação é substituir a vontade de Deus pela nossa pressa. Mas quando a gente tenta adiantar Deus, nós acabamos atrasando a promessa. Peça paciência ao Senhor. O Salmo já diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu, e Ele me ouviu. Aprenda a esperar com paciência. Não dê desculpas para tomar uma atitude impensada, impaciente e cometer erros. Terceira e última lição que a gente aprende aqui é que tomar o lugar de Deus traz consequências. Tomar o lugar que é de Deus traz consequências. Só o sacerdote poderia oferecer o sacrifício, e esse sacerdote chamava-se Samuel. Mas Saul, na melhor das boas intenções, mas já alguém disse que de boas intenções o inferno está cheio, ele viu lá os soldados dispersando, ele vê o exército chegando, ele não vê Samuel chegando, ele pega e oferece o sacrifício. Apenas Samuel poderia fazer isso. Então Samuel vem, chega e faz essa pergunta que é uma punhalada: o que foi que você fez? Meu amado, muitas das vezes Deus pergunta isso para nós. Ele perguntou, por exemplo, para Adão: o que foi que você fez quando comeu do fruto? Ele perguntou para Caim: o que foi que você fez quando matou o seu irmão? E ele pergunta em muitos lugares da Bíblia para muitos personagens: o que foi que você fez? Samuel pergunta para Saul: o que foi que você fez? Você tomou o lugar de Deus, isso vai trazer consequências. E a consequência para Saul foi tremendamente catastrófica. Olha o que diz o verso 14: agora o seu reinado não permanecerá. Deus tinha um plano. Olha como é que a coisa mudou de figura. Deus tinha um plano para que a dinastia fosse de Saul, que o seu filho Jonatas o sucedesse como rei, e depois o filho de Jonatas, e depois o filho. Então o Cristo viria de Saul e não de Davi. Mas como um ato impensado, mudou toda uma história. Deus não unge a desobediência. Deus honra a fidelidade. Quando decidimos fazer o que é mais conveniente, em vez do que é mais correto, nós abrimos mão de coisas maiores que Deus tinha reservado. Meu querido, o custo de um momento pode ser uma vida inteira. Talvez hoje Deus esteja perguntando a você, como Samuel perguntou a Saul: o que foi que você fez? Será que você está vivendo guiado pelo medo, pela pressa? Ou está sendo guiado pela fé? Há uma boa notícia. Diferente de Saul, você ainda pode voltar. Ainda há tempo para confiar. Ainda há tempo para esperar. Ainda há tempo para obedecer a Deus. 4 lições nós aprendemos aqui hoje.
Espere no tempo de Deus. Deus não se atrasa. Quando tentamos forçar as coisas, tomamos as decisões erradas. Segunda lição: não substitua a obediência por justificativas. Deus conhece o coração, ele deseja fidelidade, mesmo nas grandes pressões que nós temos na vida. Terceira lição: a fé é testada na espera. É fácil confiar quando tudo está sob controle, mas a verdadeira fé resiste mesmo quando tudo parece perdido. Quarta e última lição: não tome o lugar que é de Deus. Saul tentou assumir o papel de sacerdote, mas ele era rei, ele não era sacerdote. Cada um de nós deve saber o seu lugar no plano de Deus. Espere no Senhor. Confie no tempo do Senhor. Não tome o lugar do Senhor. O melhor de Deus não vem com pressa. O melhor de Deus para você vem sempre com o propósito dele. Você tem andado impaciente, você tem tomado decisões erradas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos e ore comigo agora, de coração, para a gente poder pedir que Deus mude a sua realidade. Senhor, quantas vezes tomamos decisões precipitadas por medo, por ansiedade, por incredulidade. Perdoa-nos, ó Deus. Ensina-nos a esperar em Ti. Ensina-nos a confiar, mesmo quando tudo parece dar errado. Senhor, queremos obedecer, mesmo quando é difícil. Ajuda-nos, ó Pai, a não tomar o Teu lugar, mas a permanecer firmes em Teu tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. E hoje, então, nós chegamos ao final, não só desse vídeo, e eu peço que você se inscreva se ainda não se inscreveu, mas chegamos ao final da nossa temporada 2024-2025. Vamos agora, no mês de julho, em Deus permitindo, entrar de férias. O canal vai dar uma pausa durante o mês de julho. Voltaremos em agosto com novidades. Temos aí já alguns projetos que ao longo das férias eu vou colocar, pensar e vou trabalhar para a gente poder, quando voltar com outros projetos além do vídeo da terça-feira. Então, muito obrigado pela sua audiência aqui conosco, por estar assistindo conosco. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não deixe de dar o like, de dar o joinha aí. É importante você dar o like. Dá o gostei, tem um like aqui. Deixe escrito o comentário. Interaja com o vídeo e o YouTube, então, vai entender que esse vídeo é relevante e vai oferecer para muitas outras pessoas. Tá certo, então? Muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma semana abençoada e voltamos, se Deus permitir, em agosto. E até lá, aproveite, isso aí tem mais de 300 vídeos no canal, vídeos de agora, vídeo de anos atrás, vídeos em áudio. Então tem muita coisa para você assistir, tem estudos completos aí. Vá assistindo aí durante as férias para poder você ir aprendendo. E em agosto, se Deus permitir, nós estaremos de volta com muita coisa boa, muita novidade aí para todos nós. Tá certo então? Fique com Deus, que Deus os abençoe, Deus os guarde até agosto, se Deus permitir. Até lá!